Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Que São João Bosco, Dom Marcelino Champagnat possam abençoar, interceder por nós e guiar esta aula sobre a Revolução Russa, notadamente sobre o capítulo 2, a Revolução Mundial. A gente viu os tópicos 1, 2 e 3 na aula 7, a aula passada, e hoje a gente vai fazer da mesma modo, utilizando a mesma metodologia, os tópicos 4, 5, 6 e 7 de A Era dos Extremos, de Eric Hobsbawm, O Breve Século XX, de 1914 a 1991. Lembrando que essa aula foi solicitada por Renata Cristiane Lopes, de Diamantina, Minas Gerais. Ela é portadora de deficiência visual. Consegui entrar em contato com ela pelo WhatsApp. Ela realmente chegou a esse meu vídeo por meio de grupos de WhatsApp. Então, a ela e a outros portadores de deficiência visual, ou seja, pessoas cegas, que esse vídeo, né, essa videoaula, ela seja útil, uma vez que eu vou fazer uma leitura dirigida, tá certo? Na aula passada, além do livro de Eric Hobsbawm, eu ainda cheguei a falar sobre o livro negro do comunismo, né? Tem os links para baixar, tá certo? Tanto o livro de Eric Hobsbawm como o livro negro do comunismo. Também o livro de Edmund Wilson, Rumo à Estação Finlândia, vocês podem também baixar lá na descrição do vídeo, na última aula, tá certo? Outra coisa, eu recebi uma mensagem de um colega dizendo que a qualidade do vídeo não estava tão boa, né? Eu estou utilizando esse programa que faz essa gravação, né? Ele faz essa gravação, inclusive eu estou até ajustando aqui a câmera para ver se fica um pouquinho mais centralizada, né? Ele faz a gravação da tela, então, inclusive hoje eu estou achando que a qualidade está menor do que o primeiro vídeo, né? Paciência, meu notebook não é tão bom, mas vamos ver se a qualidade da voz fica boa, né? E também se a imagem fica tanto quanto razoável, né? Uma vez que ainda preciso de ferramentas melhores para estar fazendo essas videoaulas, para estar fazendo, enfim, esse trabalho, né? Então, essa parte é mais de apresentação. Sim, eu tenho outras referências. Vocês podem ver o livro de Daniel Arão Reis Filho, Uma Revolução Perdida, a história do socialismo soviético, tá certo? Daniel Arão Reis Filho, professor da Universidade Federal Fluminense, salvo engano, né? Tem minicursos dele só sobre as atrocidades cometidas pelo socialismo soviético contra, inclusive, seus próprios artistas, contra seus próprios escritores. Muitos foram mortos, né? O livro de Hannah Arendt, Origens do Totalitarismo, Antissemitismo, Imperialismo, Totalitarismo. Hannah Arendt, ela foi uma filósofa alemã, foi perseguida pelo nazismo, tá certo? Em 1951, ela conseguiu exilar-se nos Estados Unidos da América. Ela fugiu do nazismo, mas viveu a vida toda, acho que o resto da vida, né? Parece que morreu foi em 74 ou foi em 75. Há críticas dela com relação a Karl Marx, principalmente na questão do conceito de trabalho, tá certo? Acredito que falta em Origens do Totalitarismo uma crítica mais severa ao comunismo soviético. Talvez os crimes de Stalin ainda não estivessem nessa época, acho que já. Ou ela não tenha, né? Mas os crimes de Stalin, quando eles vêm à tona,
muitos comunistas sérios deflagram do comunismo ou ficam extremamente tristes com os crimes de Stalin, como é o caso de Luiz Carlos Prestes. Sim, há uma biografia também de Luiz Carlos Prestes de Daniel Arão Reis Filho, tá? Sim. Vocês podem estudar o próprio Manifesto do Partido Comunista, Karl Marx e Friedrich Engels, de 1848, tá certo? O marxismo datado historicamente, né? Então, é importante nós pensarmos o núcleo, o germe da interpretação marxista. E só depois é que vem lançar, aí o Marx vem lançar o Capital, mas aqui está o panfleto, né, que vem a influenciar várias das revoluções da segunda metade do século XIX, é o caso da Comuna de Paris e também a Revolução Russa. Outro livro é o próprio livro de Mikhail Gorbachev. Ele vai falar, o Eric Hobsbawm, ele vai falar melhor disso quando ele trata do fim do socialismo real. O livro Perestroika, de Mikhail Gorbachev, Novas Ideias para o Meu País e o Mundo. Na verdade, foi a reestruturação, né, que ele fala. Reestruturação econômica, a perestroika, e a reconstrução política, a glasnost, é o que vem a, vamos dizer assim, ser um dos motivos da derrubada do socialismo real, né? Tentaram dar um golpe em Mikhail Gorbachev, na verdade. O Politburo tentou dar um golpe, né? Porque ele tentava a abertura política e econômica. Então, vocês podem também ver isso. E o livro de Mises, Marxismo Desmascarado. Fundamental para liberais, também para historiadores, para cientistas políticos, enfim, para intelectuais das humanas. É necessário que nós estejamos sempre atentos, né? Sobre o comunismo, as consequências do comunismo e etc. Né? Então vamos ao que interessa, que é o livro A Era dos Extremos, de Hobsbawm. Claro que eu não vou ler pelo livro, né? Vou ler pela tela. Então vamos fazer a leitura dirigida. Renata e outros amigos que sejam portadores de deficiência visual, que sejam cegos, né? Quando eu disser assim, um comentário, né, ou retornando, é porque eu vou estar retornando ao texto, tá certo? Vou tentar interromper menos dessa vez e fazer uma leitura mais rápida, para que não haja aí, não fique uma aula muito extensa, né, para os colegas da história, os colegas intelectuais aí que sejam cegos, e também aqueles que estejam querendo ver essa metodologia. Não sei se essa metodologia serve tanto, né? Afinal de contas é apenas uma leitura, né? Serve para mim, serve também para esses, assim como Renata, toda vez eu esqueço o nome dela, lá de Diamantina, Minas Gerais. Tá bom? Então vamos lá, tópico 4. Contudo, o ano de Levantes deixou para trás não apenas um país imenso, mas atrasado, agora governado por comunistas e empenhado na construção de uma sociedade alternativa ao capitalismo, como também um governo, um movimento internacional disciplinado e, talvez igualmente importante, uma geração de revolucionários comprometidos com a visão da Revolução Mundial sob a bandeira erguida em outubro e a liderança do movimento que inevitavelmente tinha seu quartel-general em Moscou. Durante vários anos, esperava-se que logo se transferisse para Berlim, e o alemão, não o russo, continuou sendo a língua oficial da Internacional entre as guerras. Então, um comentário, né? Nós temos, após, vamos dizer assim, a queda do czar, Nicolau II, e o fuzilamento de sua família, né? Nós temos aí, primeiro, uma revolução menchevique em fevereiro de 17, né?
depois a Revolução de Outubro de 17, que é a revolução, de fato, bolchevique, né? Liderada por Lenin. Né? Logo no início do capítulo, o Eric Hobsbawm traz um epígrafe que é de Bertolt Brecht, né? Bertolt Brecht, até Hannah Arendt faz uma crítica a Bertolt Brecht, que ele se perdeu de certa forma como poeta, né? Muitos amigos da esquerda sempre evocam os poemas, os textos de Bertolt Brecht, mas é de uma precariedade poética enorme, né? Agora, o cineasta Eisenstein, que foi citado nos tópicos acima, aí sim é um cineasta fantástico, viu? Soviético, mas fantástico. Do encoraçado Potemkin e de outros filmes formidáveis e importantíssimos aí no cinema russo, né? Vamos dar continuidade. Talvez o movimento não tenha sabido com exatidão como a Revolução Mundial ia avançar após a desestabilização na Europa e a derrota na Ásia e as tentativas esparsas dos comunistas de insurreição armada independente, Bulgária e Alemanha em 1923, Indonésia em 26, China em 27 e tardio e anômalo o Brasil em 1935, a intentona comunista. Foram desastrosas. Contudo, como a Grande Depressão e a ascensão de Hitler logo iriam provar, era difícil a situação do mundo entre as guerras ser de porte a desencorajar especulações apocalípticas. Ver capítulos 3 e 5. Isso não explica a súbita mudança do Comintern para uma retórica de ultra-revolucionismo e esquerdismo sectário entre 28 e 34, pois qualquer que fosse a retórica, na prática o movimento nem esperava nem se preparou para tomar o poder em parte alguma. A mudança, que se mostrou calamitosa do ponto de vista político, deve ser explicada antes pela política interna do Partido Comunista Soviético, quando Stalin assumiu seu controle, e talvez também como uma tentativa de compensar a cada vez mais evidente divergência entre os interesses da União Soviética como um Estado que não tinha como evitar a coexistência com outros Estados. Começou a ganhar reconhecimento internacional como regime a partir de 1920, e um movimento cujo objetivo era subverter e derrubar todos os outros governos. Então, fica absolutamente claro aqui, Eric Hobsbawm faz uma crítica contundente, né? E também sobre a esperança que se tinha de uma revolução comunista na Alemanha. Principalmente após o Tratado de Versalhes, né? E a situação periclitante, catastrófica, que ficou a Alemanha pós Primeira Guerra Mundial. Eu esqueci de dizer eu comprei isso aqui esse combo, esse box aqui, ó. A História da Primeira Guerra Mundial, de David Stephenson, 1914 a 1918. São 4 livros. Eu ainda não li nenhum deles, tá certo? Porque realmente não tive tempo. Mas eu pesquisei aqui o que falava da Revolução Russa e é o livro 3, tá? São 4 livros. Então, já na primeira parte, ele fala sobre a derrubada do czar Nicolau II, em março de 17, ou seja, já na primeira etapa da Revolução, antes da Revolução Bolchevique de outubro, ou seja, foi com o governo provisório, e depois ele fala sobre a Revolução de outubro, o fim do governo provisório e, de fato, a tomada do poder pelos bolcheviques, liderados por Lenin, a partir de outubro de 17, e as primeiras medidas socialistas comunistas do líder soviético, incluindo a própria nova política econômica de 1921. Antes dele morrer, ele lança uma nova política econômica que, na verdade, é uma política econômica capitalista, né? Capitalista. Então, depois
a gente pode comentar melhor isso aí. Continuando. No fim, os interesses de Estado da União Soviética prevaleceram sobre os interesses revolucionários mundiais da Internacional Comunista, que Stalin reduziu a um instrumento da política de Estado soviético, sob o estrito controle do Partido Comunista Soviético, expurgando, dissolvendo e reformando seus componentes à vontade. Aqui Erich Hobsbawm faz uma crítica contundente, severa. A Revolução Mundial pertencia à retórica do passado e, na verdade, qualquer revolução só era tolerada se A não conflitasse com o interesse de Estado soviético e B pudesse ser posta sob controle soviético direto. Os governos ocidentais que viam o avanço de regimes comunistas após 1944 essencialmente como extensão do poder soviético, sem dúvida interpretavam corretamente as intenções de Stalin. Mas o mesmo faziam os revolucionários irreconciliados que, furiosos, censuravam Moscou por não querer que os comunistas tomassem o poder e desencorajar toda tentativa de fazê-lo, mesmo os que se mostraram bem-sucedidos, como na Iugoslávia e na China. Fantástica crítica de Erich Hobsbawm. Eu só quero lembrar outra coisa aqui, gente. Agradecer a página Lê Livros, tá certo? É deles esse material em PDF, tá bom? O livro de Edmundo Wilson também vocês podem baixar rumo à Estação Finlândia no vídeo anterior, tá bom? Então agradecer às pessoas que trabalham aí nesse site de divulgação do conhecimento, Lê Livros. Você baixa fácil, tá certo? Você pode também pagar uma versão premium para baixar mais rápido. Sim, outra coisa. Pode ser que ocorram alguns errinhos de vírgulas, tá certo? Então, por isso que a leitura às vezes fica meio atravessada, tá certo? Porque eu já observei que há uns errinhos de vírgula. Não culpo o pessoal do Lê Livros por isso, porque eles, na verdade, estão disponibilizando isso tudo para nós. Mas agradeço imensamente pela oportunidade de baixar isso aqui, tá certo? Então vamos lá. Voltando. Apesar disso, até o fim, a Rússia soviética continuou sendo, mesmo aos olhos de muitos membros interesseiros e corruptos de sua nomenclatura, algo mais que apenas outra grande potência. A emancipação universal, a construção de uma alternativa melhor para a sociedade capitalista eram, afinal, sua razão fundamental de existir. Por mais que deveriam os impassíveis burocratas de Moscou ter continuado a financiar e armar durante décadas os guerrilheiros do Congresso Nacional Africano, aliado dos comunistas, cujas chances de derrubar o sistema de apartheid na África do Sul pareciam e eram mínimas? É uma pergunta. Abrem parênteses. Coisa curiosa. 2 pontos. O regime comunista chinês, embora criticasse a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas por trair os movimentos revolucionários após o rompimento entre os dois países, não tem uma folha comparável de apoio prático a movimentos de libertação do terceiro mundo. Realmente. A humanidade, a União Soviética, aprendera há muito tempo, não seria transformada pela Revolução Mundial inspirada por Moscou. Não era isso que os líderes, né, como é o caso do próprio Stalin, pensavam, né? Na verdade, entre Stalin e Trotsky havia grandes rivalidades de interpretação ideológica neste quesito, né? É tanto que Stalin vai mandar matar Trotsky lá no México, né? Fuzilou, mandar matar e matou, né? Assassinou Trotsky lá no México. Vocês podem assistir ao filme Frida, tá certo? Que mostra aí um episódio de relacionamento entre Frida e Trotsky, né? Frida, que na verdade era casada com o pintor, também pintor, Frida era pintora, Frida Kahlo com o pintor Diego Rivera. No longo crepúsculo dos anos Brezhnev, desapareceu até mesmo a sincera convicção de Nikita Khrushchev de que o socialismo ia enterrar o capitalismo por força de sua superioridade econômica.
Pode bem ser que a erosão terminal dessa crença na vocação universal do sistema explique porque, no fim, ele se desintegrou sem resistência. Nem parece que é um historiador marxista que diz isso, né? Filiado ao Partido Comunista Britânico. É uma crítica severa. Não há superioridade econômica do socialismo em relação ao capitalismo. Não há. Isso é historicamente observável, né? E economicamente e matematicamente comprovado, né? E aqui parece que, eu acho que cai por terra essa coisa de colocar na caixinha Eric Hobsbawm, historiador marxista britânico, filiado a vida toda ao Partido Comunista Britânico. Se desintegrou sem resistência, né? Vamos continuar. Nenhuma dessas hesitações perturbou a primeira geração de inspirados pela luz brilhante de outubro a dedicar suas vidas à Revolução Mundial. Como os primeiros cristãos, a maioria dos socialistas pré-14, 1914, era de crentes na grande mudança apocalíptica que iria abolir tudo que era mal e trazer uma sociedade sem infelicidade, opressão, desigualdade e injustiça. O marxismo oferecia a esperança do milênio, a garantia da ciência e da inevitabilidade histórica. A Revolução de Outubro agora oferecia a prova de que a grande mudança começara. O número total desses soldados, no necessariamente implacável e disciplinado exército de emancipação humana, talvez não fosse maior que umas poucas dezenas de milhares. O número de profissionais do movimento internacional, abrem aspas, mudando de país com mais frequência que de sapatos, como disse Bertolt Brecht, num poema escrito em homenagem a eles, talvez não passasse de umas poucas centenas ao todo. Eles não devem ser confundidos com os que os italianos, há um erro aqui, né? Nos dias de seu partido comunista de 1 milhão de membros, chamavam de o povo comunista, os milhões de seguidores e simples membros para os quais o sonho de uma sociedade nova e boa era também real, embora na prática o seu não fosse mais que o ativismo diário do velho socialismo e cujo compromisso de qualquer modo era mais de classe e comunidade do que de dedicação pessoal. Contudo, embora o seu número fosse pequeno, não se pode entender o século XX sem eles. Sem um novo tipo de partido de Lenin, cujos, abrem aspas, revolucionários profissionais, fecham aspas, eram os quadros, é inconcebível que em pouco mais de 30 anos após outubro, um terço da raça humana se visse vivendo sob regimes comunistas. O que sua fé e sua irrestrita lealdade ao quartel-general da Revolução Mundial em Moscou deram aos comunistas foi a capacidade de ver-se, sociologicamente falando, como partes de uma igreja universal, não uma seita. Era uma seita mesmo. É uma seita, né? Com dogmas, inclusive. Aí vamos continuar. Dogmas marxistas, né? Mas é uma perspectiva histórica, é uma perspectiva de análise sociológica, né? Política. Continuando. Os partidos comunistas orientados por Moscou perderam líderes por secessão e expurgo, mas até o movimento perder o ânimo após 56, eles não se decidiram. Ao contrário dos grupos fragmentários de dissidentes marxistas que seguiram Trotsky e os ainda mais fissíparos conventículos marxista-leninistas do maoísmo pós-1960. Há uma crítica aqui séria ao maoísmo, ao marxismo chinês. Por poucos que fossem, e quando Mussolini foi derrubado na Itália em 43, o Partido Comunista Italiano consistia de cerca de 5.000 homens e mulheres, a maioria saindo da cadeia ou do exílio. Eram o que os bolcheviques tinham sido em fevereiro de 1917, o núcleo de um exército de milhões, governantes potenciais de um povo e um Estado. É extremamente interessante isso que Eric Hobsbawm coloca aqui. Uma crítica a esses conventículos marxistas-leninistas, em especial os maoístas do comunismo chinês, e me fez lembrar uma matéria do El País,
que diz: estudantes marxistas, os novos inimigos do governo chinês. Pequim repreende a aliança entre trabalhadores e universitários ideologicamente ultra-ortodoxos. Então, o presidente, o Partido Comunista Chinês repreendendo estudantes que querem, na verdade, radicalizar ainda mais nas universidades chinesas, radicalizar ainda mais o marxismo chinês. Eu vou colocar essa matéria na descrição, tá certo? Esse grupo diz, eles leem os originais de Marx, Lenin e Mao Tse-tung, né? E querem fazer, de certa forma, uma radicalização maior, né? Eu vou colocar na descrição, ok? Para essa geração, sobretudo os que, embora jovens, viveram os anos de Levante, a Revolução foi o acontecimento de suas vidas. Os dias de capitalismo estavam inevitavelmente contados. A história contemporânea era a antecâmara da vitória final para os que vivessem para vê-la, o que incluiria alguns soldados da Revolução. Entre aspas, os mortos de licença, como disse o comunista russo Lev Leviné, pouco antes de ser executado pelos que derrubaram o soviete de Munique em 1919. Se a própria sociedade burguesa tinha tantos motivos para duvidar de seu futuro, por que estariam eles confiantes na sua sobrevivência? Suas próprias vidas demonstravam sua realidade. Tomemos o caso de dois jovens alemães temporariamente ligados como amantes que foram mobilizados pela Revolução Soviética da Baviera de 1919. Olga Benário Prestes, filha de um próspero advogado de Munique, desculpa, gente, no caso, Olga Benário mesmo, né? E Otto Braun, um professor primário. É isso mesmo. Ela iria ver se organizando a Revolução no hemisfério ocidental, ligada e afinal casada com Luiz Carlos Prestes, líder da longa marcha insurrecional pelos sertões brasileiros, que havia convencido Moscou a apoiar um levante no Brasil em 1935. O levante fracassou e Olga foi entregue pelo governo brasileiro à Alemanha de Hitler, onde acabou morrendo num campo de concentração. Vocês podem assistir ao filme Olga. Também há o livro do escritor brasileiro, esquerdista, creio que comunista também, Fernando Moraes, né? Olga. Vocês podem também estar lendo esse livro. Esse livro, Olga, ele é lançado em 85, tá certo? Mas há também, sim, abri a câmera aqui. Mas há também a biografia de Luiz Carlos Prestes, de Daniel Arão Reis Filho, uma das melhores biografias que eu já li, tá certo? De homens públicos. Eu gosto mais dessa do que a de João Goulart, de João Ferreira, né? De Jorge Ferreira, professor Jorge Ferreira, também acho que também da UFF, também da UFF, tá? Então, vamos lá. Sim, aqui está falando do comunismo no Brasil, né? Sim. Olga foi entregue, Isso, onde acabou morrendo. Enquanto isso, Otto, mais bem sucedido, partiu para revolucionar o Oriente como especialista militar do Comintern e, como se viu, o único não chinês a participar da famosa Longa Marcha dos Comunistas Chineses, antes de voltar a Moscou e, por fim, à República Democrática Alemã, a Alemanha Oriental. A experiência o deixou cético em relação a Mao Tse-tung. Quando, a não ser na primeira metade do século XX, poderiam duas vidas interligadas ter tomado esses rumos? Assim, na geração após 17, o bolchevismo absorveu todas as outras tradições revolucionárias ou empurrou-as para a margem de movimentos radicais. Antes de 1914, o anarquismo fora muito mais uma ideologia impulsora de atividades revolucionárias que o marxismo em grandes partes do mundo. Marx, fora da Europa Oriental, era mais visto como o guru dos partidos de massa, cujo avanço inevitável, mas não explosivo para a vitória, ele tinha demonstrado.
Na década de 1930, o anarquismo deixara de existir como força política importante fora da Espanha, mesmo na América Latina, onde a bandeira vermelha e preta tradicionalmente inspirara mais que a vermelha. Mesmo na Espanha, a guerra civil ia destruir o anarquismo, enquanto fazia a fortuna dos comunistas, até então relativamente insignificantes. Na verdade, os grupos social-revolucionários que existiam fora do comunismo moscovita tomaram daí em diante Lenin e a Revolução de Outubro como seu ponto de referência e eram quase sempre chefiados ou inspirados por alguma figura dissidente ou expulsa do Comintern, à medida que Joseph Stalin estabelecia e depois fechava seu domínio sobre o Partido Comunista Soviético e a Internacional Comunista. Poucos desses centros dissidentes contavam muito do ponto de vista político. De longe, o mais prestigioso dos hereges, o exilado Leon Trotsky, co-líder da Revolução de Outubro e arquiteto do Exército Vermelho, fracassou por completo em seus esforços políticos. Sua quarta internacional, destinada a competir com a stalinizada terceira internacional, foi praticamente invisível. Então, os comunistas eles brigavam, né, entre si aí. Grandes cabeças, né, do comunismo brigando entre si, e o Trotsky vai levar a pior, né? Vai ser perseguido e executado a mando de Stalin, né? Quando foi assassinado por ordem de Stalin em seu exílio no México, em 40. A importância política de Trotsky já era insignificante. Enquanto isso, Stalin matava muita gente, né? Sua própria gente, seu próprio povo, né? É uma coisa aberrante. Milhões de pessoas, né? Milhões de pessoas, dezenas de milhões de pessoas. Em suma, ser um social-revolucionário cada vez mais significava ser um seguidor de Lenin da Revolução de Outubro. E cada vez mais um membro ou seguidor de algum partido comunista alinhado com Moscou, e tanto mais quando, após o triunfo de Hitler na Alemanha, esses partidos adotaram a política de união antifascista, que lhes permitiu sair do isolamento sectário e conquistar o apoio de massa, tanto entre os trabalhadores quanto entre os intelectuais. Ora, eles podem ser politicamente antifascistas, o que, na verdade, até mesmo, creio eu, os aproxima dos fascistas, politicamente. Mas, economicamente, são totalmente fascistas, né? Então, o tipo de economia, entre aspas, o tipo de economia socialista ou comunista é fascista, né? Os jovens que tinham sede de derrubar o capitalismo tornaram-se comunistas ortodoxos, continuando, e identificaram sua causa com o movimento internacional centrado em Moscou. E o marxismo, restaurado por Outubro como ideologia da mudança revolucionária, significava o marxismo do Instituto Marx Engels Lenin de Moscou, que era agora o centro global para a disseminação dos grandes textos clássicos. Ninguém mais à vista se oferecia para interpretar o mundo e mudá-lo, nem parecia melhor capacitado para fazer isso. Assim ia continuar até depois de 56, quando a desintegração da ortodoxia marxista na União Soviética e do movimento comunista internacional centrado em Moscou trouxe os pensadores, tradições e organizações marginalizados da heterodoxia esquerdista para a esfera pública. Mesmo assim, ainda viviam sobre a grande sombra de Outubro, embora qualquer um com o mais leve conhecimento de história da ideologia pudesse reconhecer mais o espírito de Bakunin ou mesmo de Nechayev do que de Marx nos radicais estudantes de 68, e depois isso não levou a nenhuma ressurreição significativa da teoria ou dos movimentos anarquistas. Ao contrário, 1968 produziu uma enorme voga intelectual para o marxismo em teoria, geralmente em versões que teriam surpreendido Marx, e para uma variedade de seitas e grupos marxistas-leninistas, unidos pela rejeição a Moscou e aos velhos partidos comunistas, como não suficientemente revolucionários e leninistas. Aqui uma crítica contundente de Eric Hobsbawm. Vou botar assim menorzinho,
para vocês verem meu rosto, né? Talvez até fique melhor deixar aqui, né? Vou até diminuir um pouco mais. Paradoxalmente, essa quase completa tomada da tradição social revolucionária se deu no momento em que o Comintern abandonou claramente as estratégias revolucionárias originais de 17 a 23, ou antes, contemplou estratégias para a transferência de poder bastante diferentes das de 17. Ver capítulo 5. De 35 em diante, a literatura da esquerda crítica iria encher-se de acusações de que os movimentos de Moscou perdiam, rejeitavam, ou melhor, traíam as oportunidades de revolução, porque Moscou não mais a queria. Claro que esses escritores, esses caras que acusavam isso, foram fuzilados, em sua maioria. Até o orgulhosamente monolítico movimento centrado dos soviéticos começar a rachar por dentro, esses argumentos tiveram pouco efeito, enquanto o movimento comunista manteve sua unidade, coesão e impressionante imunidade à fissão. Foi para a maioria dos que no mundo acreditavam na revolução global a única opção. Além disso, quem podia negar que os países que romperam com o capitalismo na segunda grande onda de revolução social no mundo, de 44 a 49, o fizeram sob os auspícios de partidos comunistas ortodoxos, orientados pelos soviéticos. Só depois de 56, os que pensavam em revolução tiveram uma verdadeira opção entre vários desses movimentos, com alguma verdadeira pretensão à afetividade política ou insurrecional. Ele não diz quais foram esses países que fizeram a revolução sem seguir, de fato, uma revolução soviética, né? É um dos problemas encontrados em Eric Hobsbawm, né? Elencado aí por historiadores renomados, né? A ausência de fontes, de citações diretas, né? De onde ele tira isso? Né? Ele tira isso de que leitura? Da mídia, de jornalistas, da imprensa, de jornais, né? Continuando. Só depois de 56, os que pensavam em revolução tiveram uma verdadeira opção entre vários desses movimentos com alguma verdadeira pretensão à efetividade política ou insurrecional. Mesmo esses, vários tipos de trotskismo, maoísmo e grupos inspirados pela Revolução Cubana de 59, ver capítulo 15, ainda eram mais ou menos de derivação leninista. Os velhos partidos comunistas continuavam sendo, em grande parte, os maiores grupos da extrema esquerda. Mas a essa altura o velho movimento comunista perdera o ânimo. Tópico 5. A força do movimento pela Revolução Mundial estava na forma comunista de organização, o novo tipo de partido. De Lenin, uma formidável inovação de engenharia social do século XX, comparável à invenção das ordens monásticas cristãs e outras na Idade Média. É uma comparação aberrante, é uma comparação descabida, é uma comparação histriônica, é uma comparação sem sentido. É uma comparação que fere a história, né? Enfim, vocês podem elencar aí mais adjetivos, talvez, para essa comparação que ele faz aí. Né? Dava até mesmo a organizações pequenas uma eficácia desproporcional, porque o partido podia contar com extraordinária dedicação e alto sacrifício de seus membros, disciplina e coesão maior que a de militares, e uma total concentração na execução de suas decisões a todo custo. Isso impressionava profundamente até mesmo os observadores hostis. E, no entanto, a relação entre o modelo do partido de vanguarda e as grandes revoluções que ele se destinava a fazer, e ocasionalmente conseguia, longe estava de clara, embora nada fosse mais evidente do que o fato de que o modelo atingia a maioridade após revoluções vitoriosas ou durante guerras. Pois os partidos leninistas eram essencialmente construídos como elites, vanguardas de líderes. Isso aí fica claro, né?
Ou seja, esses partidos comunistas, eles têm uma elite que é o Politburo, que não pode ser o comitê, pode ser o Politburo, pode ser, enfim, um conselho, né? Uma elite rica e politicamente majoritária e autoritária. Vanguardas de líderes, ou melhor, antes das revoluções serem vencidas contra elites e as revoluções sociais, como mostrou 1917. Dependem do que acontece entre as massas e em situações que nem as elites, nem as contra-elites podem controlar por inteiro. Na verdade, o modelo leninista teve de fato considerável apelo para jovens membros de velhas elites, sobretudo no terceiro mundo. É o caso de Luiz Carlos Prestes, que entraram nesses partidos em números desproporcionais, apesar dos esforços heróicos relativamente bem-sucedidos desses partidos para promover verdadeiros proletários. Aliás, o Luiz Carlos Prestes, se a gente for ver, era um cara, né, de esquerda, mas que tinha uma dignidade política, né? Que tinha uma verdade política. Né? Então ele não trabalhava como a esquerda brasileira trabalha atualmente, né? Enfim. Aí vocês podem elencar nos exemplos que vocês desejarem mais, né? Mas a esquerda brasileira atual é extremamente pobre, né? Extremamente... como é que eu posso dizer? Desonesta. Né? Desonesta. A grande expansão do comunismo brasileiro na década de 30 baseou-se e não faz autocrítica. Coisa que Luiz Carlos Prestes fazia constantemente. E os membros do Partido Comunista Brasileiro faziam constantemente em seus jornais. A esquerda brasileira não faz autocrítica. Não assume erros. Né? Não assume seus desvirtuamentos. Então esse é um dos motivos da direita ter ganho. Um entre muitos. A grande expansão do comunismo brasileiro na década de 30 baseou-se na conversão de jovens intelectuais de famílias da oligarquia latifundiária e oficiais subalternos do Exército. Aqui ele traz uma referência. Martins Rodrigues, 1984. Por outro lado, os sentimentos das verdadeiras massas, às vezes incluindo os seguidores ativos das vanguardas, com frequência entravam em choque com as ideias de seus líderes, sobretudo em momentos de verdadeira insurreição de massa. Assim, a rebelião dos generais espanhóis contra o governo da Frente Popular, em julho de 36, desencadeou de imediato a revolução em várias regiões da Espanha. Que os militantes, sobretudo anarquistas, passassem a coletivizar os meios de produção não foi surpreendente, embora o Partido Comunista e o governo central depois se opusessem e, onde possível, revertessem essa transformação. E os prós e contras disso continuam a ser discutidos na literatura política e histórica. Contudo, os acontecimentos também... Aqui está um erro de português, ó. O acontecimento, desculpa, não. Também desencadeou a maior de todas as ondas de iconoclasma e homicídio anticlerical. Pois essa forma de atividade se tornara a primeira vez parte das agitações populares em 1835, quando os cidadãos de Barcelona reagiram a uma tourada insatisfatória, incendiando vários conventos. Fantástico isso aqui que Érico Hobsbawm traz. É contundente e absolutamente relevante. É uma coisa que a gente deve pensar, né? Já pensou quantos padres, freis, foram mortos, estuprados, assassinados, degolados, guilhotinados durante a Revolução Francesa? Agora, já imaginou de
1848, pegando toda a segunda metade do século XIX e todo o século XX, o quanto o número de padres, monges, freiras foram mortos, executados, barbaramente assassinados pelo comunismo. Se a gente pegar, por exemplo, só como amostragem a China, será que há estudos sobre isso? Né? No caso, a Revolução do Mao Tse-tung, pode ser que os números sejam realmente assustadores. Como são assustadores o número de mortos pela Revolução Cubana. Né? Pela Revolução Cubana. E o número de homossexuais, transexuais, travestis, lésbicas que foram mortos, executados no paredão da Revolução Cubana em diante até os dias de hoje. Aliás, quantos dissidentes cubanos são mortos por ano? Cerca de 600 dissidentes cubanos são presos por ano. Mortos eu já não sei. Teria que fazer um estudo, parar tudo, fazer um estudo para que a gente pudesse ver isso. Mas aqui está uma coisa realmente extraordinária que Érico Hobsbawm traz, uma ideia que alguém pode aí estudar. Cerca de 7 mil pessoas do clero, isto é, 12 a 13% dos padres e monges do país, embora apenas uma proporção insignificante de freiras, foram mortos, enquanto uma única diocese da Catalunha, Gerona, mais de 6 mil imagens foram destruídas. Então a coisa era também iconoclasta, eles queriam destruir a igreja também, né? Eles queriam destruir um dos pilares da civilização ocidental, né? Eles não queriam só matar as freiras, estuprá-las e matar os padres, não. Talvez até estuprar os padres e os freis. Segundo Thomas e Delgado. Tá? Continuando. Duas coisas estão claras neste terrível episódio. Foi denunciado pelos líderes ou porta-vozes da esquerda revolucionária espanhola, embora fossem anticlericais radicais, incluindo os anarquistas, notórios inimigos dos padres. E para os que o perpetraram, como também para muitos dos que assistiram, isso, mais que qualquer outra coisa, era o que na verdade significava a revolução, a inversão da ordem da sociedade e seus valores, não só por um breve momento, mas para sempre, segundo Delgado, 1992. Estava muito bem os líderes insistirem, como sempre faziam, em que o principal inimigo era o capitalista e não o padre. Nos ossos, as massas sentiam diferente. Meu amigo, essa frase aqui eu gostei. Nos ossos, as massas sentiam diferente. Abrem parênteses. Se a política popular numa sociedade menos machista que a ibérica teria sido menos homicidamente iconoclasta, é uma questão contrafactual, mas sobre a qual uma séria pesquisa sobre as atitudes das mulheres poderia, apesar disso, lançar alguma luz. Eu tenho, quanto mais eu leio Érico Hobsbawm, eu gosto muito de A Era das Revoluções. Eu gosto muito do capítulo que fala sobre o fim do socialismo real em A Era dos Extremos, que é o livro que a gente está lendo. Eu não acho necessariamente um historiador 100% marxista e comunista. Eu acho um historiador, em muitos momentos, plural, de uma leitura plural. Não é 100% marxista, 100% comunista, não. Porque essa crítica que ele lança aí é uma crítica importante, né? Enquanto na América Latina, muitos padres, na verdade, durante a década de 60, década de 70, onde a gente vê a instauração dos regimes militares, civis militares pelo Brasil e em toda a América Latina, muitos padres, né, inclusive os próprios bispos da CNBB, eram comunistas.
e davam guarida e proteção a comunistas perseguidos, né? Assistam depois, eu não sei se está ainda na Netflix, a série sobre o Papa Francisco, o Papa Bergoglio. Na verdade, o tipo de revolução que vê a estrutura de ordem e autoridade políticas se evaporarem de repente, deixando o homem e até onde lhe permitem a mulher comum entregue a seus próprios recursos, se mostrou raro no século XX. Mesmo o outro exemplo, mais próximo de súbito colapso de um regime, a Revolução Iraniana de 79, não foi exatamente tão inestruturado, apesar da extraordinária unanimidade na mobilização das massas de Teherã contra o Shah, grande parte da qual deve ter sido espontânea, graças às estruturas do clericalismo iraniano. O novo regime já estava presente na ruína do antigo, embora não fosse assumir sua forma completa por algum tempo. Ver capítulo 15, é fantástico. Na verdade, a típica revolução pós-outubro do breve século XX, deixando de lado algumas explosões localizadas, seria ou iniciada por um golpe, quase sempre militar, ou seja, é golpista. As revoluções comunistas são golpistas, elas dão um golpe, capturando a capital, ou o resultado final de uma luta armada extensa e também guerras civis e em grande parte rural. Fantástico. Tá vendo? O homem faz uma crítica contundente, que dê à esquerda enrager, a esquerda raivosa, né, para escrever dessa forma, fazer uma crítica séria, né? Intelectuais de esquerda, melhorem, né? Aprendam, leiam Eric Hobsbawm, né? Como os oficiais subalternos, muito mais raramente suboficiais, de simpatias radicais ou esquerdistas, eram comuns em países pobres e atrasados, onde a vida militar oferecia... Deixa eu ver se melhora assim. Não melhora. Oferecia perspectivas de uma carreira atraente para jovens capazes e educados de famílias sem ligações e riqueza. Essas iniciativas costumavam ser encontradas em países como o Egito, a Revolução dos Oficiais Livres de 1952 e outros do Oriente Médio, Iraque em 58, Síria em vários momentos desde a década de 50 e a Líbia em 1960. O homem tem muitos dados, né? Também essa é outra distinção de Eric Hobsbawm, né? Lembrando que ele veio ao Brasil em uma feira literária de Paraty, pouco antes de morrer. Muito simples, né? De bermudinha, de chinelinho, sem soberba, sem estrelismo, né? As pessoas esperavam um Eric Hobsbawm, né? Cheio de pompa, muito simples. Se bem que a escrita dele tem uns recursos estilísticos que provocam um tom meio que austero, né? Os militares fazem parte do tecido da história revolucionária latino-americana. Eu comentei isso, embora raras vezes tenham tomado o poder nacional e não por muito tempo, por causas declaradamente esquerdistas. Por outro lado, para surpresa da maioria dos observadores, em 74 um clássico putsch militar de jovens oficiais desiludidos e radicalizados pelas longas guerras coloniais de retaguarda derrubou o mais velho regime direitista então operando no mundo, a Revolução dos Cravos em Portugal. A aliança entre eles, um forte partido comunista emergindo da clandestinidade e vários grupos marxistas radicais, logo se dividiu e foi superada, para alívio da comunidade europeia a que Portugal se juntou pouco depois. Aqui no Brasil, os movimentos de guerrilha, né? Os movimentos comunistas que queriam dar um golpe e implantar a ditadura do proletariado, né? Como já disse
vários comunistas que participaram desses movimentos comunistas de guerrilha, que assaltavam bancos, que matavam líderes do exército, matavam líderes de direita, membros do governo, que sequestravam embaixadores, né? É o caso de Eduardo Jorge, que já foi candidato a presidente pelo Partido Verde, ex-comunista. Acho que ele continua esquerdista, mas também Fernando Gabeira também já disse a mesma coisa. Ou seja, eles queriam implantar a ditadura do proletariado. Era um golpe comunista. Né? Não é ficção, viu? Leiam, estudem, que vocês vão ver. Tá? Vejam esses vídeos, procurem lá Eduardo Jorge dizendo isso, Gabeira, outros caras da esquerda, né? Em várias entrevistas, deixam absolutamente bastante claro, tá certo? O livro de Jorge Ferreira, a biografia de João Goulart, Jango, pode ajudar, tá? Pode ajudar para entender esses momentos aí antes da tomada de poder pelos militares em 64, tá? Vamos lá. A estrutura social, as tradições ideológicas e as funções políticas das Forças Armadas nos países desenvolvidos fizeram os militares com interesses políticos nesses países preferirem a direita. Golpes em aliança com os comunistas ou mesmo socialistas não faziam o gênero deles. Claro, nos movimentos de libertação do Império Francês, ex-soldados das forças nativas vieram a desempenhar um papel importante, em especial na Argélia. Sua experiência na Segunda Guerra Mundial e depois fora insatisfatória, não apenas devido à discriminação habitual, como também porque os soldados, em grande parte coloniais, das forças da França Livre de Gaulle, eram, tal como os membros em grande parte não gálicos da resistência armada dentro da França, rapidamente empurrados para as sombras. O exército da França Livre, nas paradas oficiais da vitória após a libertação, eram bem mais brancos que os que de fato ganharam as honras da Batalha Gaulista. Apesar disso, no todo, os exércitos coloniais das potências imperiais, mesmo quando de fato tendo oficiais nativos nas colônias, permaneceram leais ou antes apolíticos, ainda descontando-se os mais ou menos 50 mil soldados indianos que entraram no Exército Nacional Indiano sob os japoneses. Ele cita Engelberg, 1992, página 141 a 5, Embargava e Saint-Gilles, 1988, página 10, e Sahin, 1988, página 20 a 1. E assim nós vemos o tópico 4 e o tópico 5 do capítulo 2, A Revolução Mundial de A Era dos Extremos, o breve século XX, 1914 a 1921, de Eric Hobsbawm. Olha, eu vou encerrar essa aula aqui, tá certo? Nessa metodologia que nós estamos seguindo, acho que a gente está seguindo bem, tá certo? Eu posso trazer mais referências, eu vou estudar mais, vou pesquisar aqui, ver se eu tenho mais coisas para trazer para vocês. E na próxima aula eu vou ver os tópicos, vou ler, fazer a leitura comentada, dirigida, crítica, de Eric Hobsbawm em A Era dos Extremos, dos tópicos 6 e 7. Tá certo? Para a aula não ficar muito grande, a gente encerra aqui em 1 hora de estudo. Tá bom?